Jeremias capítulo 49. Versículo 1. Contra os filhos de Amon. Assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiro? Por quê? Pois, herdou o rei deles Agade e o seu povo habitou nas suas cidades. Versículo 2. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Versículo 3. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cingivos de sacos, lamentai, e dai voltas pelos valados, porque o rei deles irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Versículo 4. Por que te glórias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Versículo 5. Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Versículo 6. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Versículo 7. Acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria. Versículo 8. Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. Versículo 9. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quanto lhes bastasse? Versículo 10. Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder, foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Versículo 11. Deixe os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Versículo 12. Porque assim diz o Senhor: veis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune, não ficarás impune, mas certamente o beberás. Versículo 13. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação, e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Versículo 14. Ouvi novas vindas do Senhor, que o embaixador é enviado aos gentios, para lhes dizer: vá juntai-vos, e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Versículo 15. Porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Versículo 16. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Versículo 17. Assim servirá Edom de desolação, todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará por causa de todas as suas pragas. Versículo 18. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, e dos seus vizinhos, diz o Senhor: não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Versículo 19. Eis que ele como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali, e quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Versículo 20. Portanto ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã: certamente os menores do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas com eles. Versículo 21. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito, até ao mar vermelho se ouviu o som. Versículo 22. Eis que ele como águia subirá, e voará, e estenderá as suas asas contra Bosra, e o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Versículo 23. Acerca de Damasco. Envergonhou-se Amate e Arpade, porquanto ouviram mais novas, desmaiaram por no mar a angústia, não se pode sossegar. Versículo 24. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou, a angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Versículo 25. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Versículo 26. Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos exércitos.
Versículo 27, e acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Ben-Hadad. Versículo 28, acerca de Quedar, e dos reinos de Hazor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor, levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Versículo 29, tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelôs levarão para si, e lhes clamarão, vá medo por todos os lados. Versículo 30, fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Hazor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós, e formou um desígnio contra vós. Versículo 31, levantai-vos, subi contra uma nação tranquila, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas, nem ferrolhos, habitam sós. Versículo 32, e os seus camelôs serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e os espalharei a todo o vento, aqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. Versículo 33, e Hazor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre, ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Versículo 34, a palavra do Senhor, que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo. Versículo 35, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. Versículo 36, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Versículo 37, e farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. Versículo 38, e porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Versículo 39, acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor.